No vídeo de hoje eu quero falar sobre a crise de 1929, crise aí de 2008 do subprime e a próxima crise que está por vir. Com o Bitcoin agora, que já existe, certo? E o que muda então em relação a essas crises? Quais são as relações aí entre elas? Porque tem várias características aqui em todas essas crises que são semelhantes. A gente vai mostrar alguns gráficos, alguns dados aqui e vai falar sobre isso. Por quê? Para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo hoje em dia na economia e nos mercados. Então eu utilizei aqui a ajuda do ChatGPT, mas eu tenho também alguns gráficos e alguns outros dados aqui para mostrar para vocês. Então, basicamente, o texto aqui começa da seguinte forma e eu vou fazendo interrupções para mostrar alguns outros dados aqui então. Bom, antes de começar também, quase que eu esqueço, se vocês gostam do conteúdo do canal, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade, então, na seção dos comentários. E lembrem-se, isso não é uma dica de investimentos, eu vou falar um pouco sobre alguns ativos, então não é uma dica de investimento sobre Bitcoin, sobre ouro, sobre nenhum outro ativo, então quero que isso fique claro, eu sempre menciono em todos os vídeos, mas não canso aí de mencionar. Então, basicamente, as crises financeiras aqui, elas não são acidentes, são sintomas da arquitetura frágil do sistema fiduciário. E basicamente dependem muito aí da interferência do Estado, de políticos e burocratas na economia. Desde 1929, o mundo vem tentando salvar o modelo atual cada vez com mais dívida, com mais controle e com menos liberdade monetária. Mas algo novo aí entrou no tabuleiro, então, o Bitcoin. E sim, já é algo que vários economistas, vários empreendedores já falam há bastante tempo. Então, Milton Friedman falou sobre um dinheiro, se eu não me engano, que utilizasse energia. Hayek falou sobre um dinheiro descentralizado que não poderia ser parado. Henry Ford falou também, não, acho que o Henry Ford que falou sobre um dinheiro envolvendo aí energia, mas Milton Friedman também falou sobre, se eu não me engano, algo envolvendo internet, dinheiro, enfim. O fato é que vários economistas, vários investidores já esperavam um dinheiro que não dependesse do Estado, não dependesse de políticos e burocratas. E o que isso muda então? Tudo. Bom, a crise de 1929, o início do Estado intervencionista. Eu tenho um vídeo aqui que foi muito visto aqui no canal, que teve um alcance bem interessante, que fala sobre a crise de 29, mas aqui eu vou retomar alguns pontos. Então, a crise da Bolsa de 1929 revelou a vulnerabilidade de um sistema alavancado, dependente de crédito barato e otimismo artificial. Basicamente, a reação aí dos governos foi pior do que a crise. Eles elevaram impostos, congelaram salários, criaram restrições comerciais e depois abandonaram o padrão ouro em 1971 com o final do acordo de Bretton Woods, feito aí pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Richard Nixon. Enfim, também falo sobre isso em outro vídeo. Qual foi o resultado, então, disso tudo? Uma década de depressão profunda e a semente de regimes totalitários. Então, eu já falei em outro vídeo mais especificamente sobre todas as medidas intervencionistas que aconteceram em 1929, que modificaram os incentivos que levaram à crise. Então, a gente teve um período de muito crescimento antes disso, incentivados por juros, subsidiado, dinheiro fácil aí na praça, e depois uma intervenção muito grande fazendo com que a crise se prolongasse. Então, o colapso levou ao aumento do poder estatal sobre a economia. Crise de 2008, então, o resgate dos infrutuosos. Em 2008, o sistema financeiro global colapsou de novo. Tem até o filme aí, deve estar disponível na Netflix, A Grande Aposta, aí, se vocês quiserem assistir, mas em nenhum filme eles mencionam a importância e o papel do Estado, de políticos e burocratas nessa crise. Então, por motivos parecidos aqui. Crédito fácil demais, alavancagem absurda, bancos assumindo os riscos com dinheiro alheio, mas dessa vez o Estado não deixou quebrar, os bancos foram resgatados com dinheiro público, o Federal Reserve e outros bancos centrais iniciaram uma nova era. Impressão de dinheiro sem limite ou quantitative easing, políticas de flexibilização quantitativa. O sistema não só não foi corrigido, mas ele foi inflado ainda mais, criando uma bolha maior do que a de 2008. E para ilustrar isso, então, esse gráfico nos ajuda a ver, ele é relativamente recente, pelo menos em comparação
com a crise de 1929, então ele vem desde 1954, não é tão recente na verdade, certo? É muito interessante aqui, um dos trabalhos aí que a gente não pode criticar do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, são os dados que eles fornecem. Então aqui a gente tem a taxa de juros do Banco Central ao longo do tempo, e a gente consegue observar que desde 1990, desde a década de 90, esse padrão de redução da taxa de juros cria uma bolha artificialmente. Quando os juros sobem, tentam ser normalizados, a gente começa a ter problemas na economia, o Banco Central baixa a taxa de juros e nesse meio tempo temos uma recessão que está em cinza aqui. Então isso aconteceu de novo aqui depois, baixos juros, o juros foi subindo, quando subiu demais gerou crise, porque com os juros altos, negócios que eram viáveis antigamente passam a não ser mais viáveis, temos de novo uma recessão aqui em cinza, juros aqui em azul, na linha azul, baixa de novo. Aqui 2008, então tivemos juros baratos por muito tempo. As pessoas estavam se alavancando, comprando imóveis, colocando para alugar com juros baratos. Quando o Banco Central tentou normalizar os juros, todas essas hipotecas, títulos de dívida, todos esses imóveis que estavam sendo negociados, todo esse mercado artificial que foi criado colapsou. Então a gente teve a crise aqui com um instrumento financeiro do subprime nos Estados Unidos, e isso colapsou, gerou a crise de 2008, de novo aqui em 2020 e de novo aqui recentemente. Então a história se repete, é muito incrível como se torna cada vez mais previsível o que está acontecendo. Bom, então, beleza, conseguimos visualizar isso com um gráfico da taxa de juros nos Estados Unidos. Bom, ponto número 3 aqui, então, a próxima crise. O ponto de não retorno. Diferente de 1929 e 2008, a próxima crise será global, não local, sistêmica, não setorial e monetária, não apenas financeira. Pelo menos é o que diz o ChatGPT aqui. O problema central, então, será o colapso da confiança na moeda fiduciária. Os estados, eles já não conseguem mais pagar suas dívidas sem inflação, crescer sem impressão de moeda e controlar os ciclos sem distorcer a realidade. Eu já mostrei aqui algumas vezes o gráfico da dívida, o gráfico não, o debt clock aí dos Estados Unidos, ou seja, o relógio da dívida nos Estados Unidos, onde vocês podem ver que a dívida dos Estados Unidos já passa dos 36 trilhões de dólares e provavelmente não vai deixar de aumentar. Pode entrar um presidente democrata, republicano, pode entrar o Elon Musk, que é o cara que fez o foguete dar a ré com o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, ninguém conseguiu reverter o cenário de aumento de dívida dos Estados Unidos. E o jogo então virou uma armadilha. Qualquer decisão pode gerar aí um colapso, é uma situação de não retorno. E o que muda então com o Bitcoin? Diferente de 1929 e 2008, onde não havia escapatória, hoje há. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas o disclaimer clássico aqui, eu já não aguento mais falar isso, mas é importante. Então vou seguir aqui. O Bitcoin oferece algo que nunca existiu na história monetária. Oferta limitada e imutável, livre de manipulação estatal, acessível globalmente, inconfiscável e neutro. Pela primeira vez, o povo pode salvar a si mesmo, antes que o sistema quebre. Antigamente existia o ouro, aliás, ainda existe o ouro, certo? O ouro tem uma escassez física, só que o problema do ouro é a questão, dentre outras coisas, a questão do transporte e do armazenamento. Com esses problemas, boa parte da história se resumiu em pessoas que foram evoluindo, migrando naturalmente para um sistema onde a custódia e o controle acabava sendo cada vez mais centralizado. Até que a gente culminou aí no acordo de Bretton Woods, então os Estados Unidos aí com a paridade dólar e ouro. O dólar sempre foi aí, historicamente uma moeda que se valia como se fosse um certificado de ouro, então você ia lá no Banco Central, dava o dólar, eles te davam o ouro, que era o lastro físico aí do dólar. Mas isso acabou então em 1971. Foi um golpe, foi um grande calote, entre aspas aí. Então esse é o problema do ouro, ele acaba sendo armazenado de forma mais centralizada pela sua dificuldade de transporte, armazenamento, segurança e por aí vai. Verificabilidade, certo? O governo da China aí foi ludibriado com ouro falso. Como é que um cidadão comum vai verificar se o ouro é falso, verdadeiro e qual que é a pureza do ouro? É difícil. Bom, então, dito isso,
Talvez pela primeira vez na história o povo pode salvar a si mesmo, antes que o sistema quebre. Na próxima crise, então, a fuga pode ser para o Bitcoin e não para o dólar. A confiança pode ser depositada em código, não em bancos centrais. E aqui a gente tem, então, aqui o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Então, desde 2016, já se valorizou mais de 22, quase 23 mil %, que lembra muito o comportamento do ouro na República de Weimar, que é um tema de um vídeo que eu postei faz pouco aqui no canal. Então, se na República de Weimar, no colapso aí da moeda alemã, o ouro estava sendo uma reserva de valor, talvez o Bitcoin seja a próxima e mais moderna reserva de valor aqui. Bom, então o que esperar? Se o padrão se repetir, veremos colapso de bancos, dívidas impagáveis, impressão massiva de dinheiro, controle de capitais e censura financeira, avanço de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, e uma fuga silenciosa para ativos escassos como ouro, imóveis e Bitcoin. Bom, o problema aqui dos imóveis também é a questão da taxa de natalidade. Hoje em dia a fertilidade caiu muito, a gente tem problema de natalidade, e se não tem mais pessoas nascendo, como já teve em outros períodos da história, onde os imóveis aí estavam bombando, estavam se valorizando, sempre foram uma boa opção. Mas se tem menos pessoas nascendo, quem que vai morar nesses imóveis? Na China, por exemplo, existem as cidades fantasmas, onde a gente tem imóveis novos e cidades, inclusive, novas e ninguém morando lá. Então é realmente um cenário que é uma consequência do colapso aí da natalidade. Bom, e temos o Bitcoin, então, como uma alternativa. Bom, a diferença é que dessa vez o sistema está mais endividado, mais globalizado e mais exposto à verdade. Pela informação descentralizada pela internet, não à toa políticos e burocratas querem tanta censura, querem acabar aí com a informação descentralizada. Mas eu acho que por se tratar de uma tecnologia, talvez isso não aconteça. Enfim, não temos como saber com certeza. O Bitcoin, então, é essa verdade. Conclusão. A crise de 1920... antes de entrar na conclusão aqui. Como a gente falou de impressão massiva de dinheiro, eu quero lembrar vocês da relação entre Bitcoin e M2, ou seja, da liquidez global do Bitcoin. Por quê? Porque quando os governos políticos e burocratas aumentam a quantidade de dinheiro, alguns ativos se beneficiam com isso e, historicamente, não temos como saber se isso vai acontecer no futuro, continuar acontecendo no futuro, isso não é uma dica de investimentos, mas historicamente, em 83% dos casos, o Bitcoin ele se moveu junto com a liquidez global. O que vocês podem ver aqui nesse gráfico, nessa pesquisa que a Lyn Alden fez e que é bem interessante, mostra a relação entre Bitcoin, SP500 e outros ativos com o M2, e o Bitcoin tem uma relação muito interessante aí com o M2. Então, se de fato a gente tiver impressão de dinheiro, impressão massiva de dinheiro, a gente pode ver aí uma valorização do Bitcoin. E aqui um post interessante na Binance Square, eu nem sabia, parece tipo um perfil um Twitter aqui da Binance, enfim, eu não sei exatamente como é que funciona, mas tem um post aqui que é interessante do Coincast, então, onde ele diz que a liquidez M2 está disparando. O Bitcoin está atrasado, mas não por muito tempo. É a suposição dele, a gente não tem como prever o futuro. Essa configuração não sussurra, ela grita. E ele fala então sobre os próximos dias que podem ser lendários. E aqui a gente tem o gráfico, então, em azul, M2 global, em laranja, o Bitcoin, a estimativa, né? Porque a gente tem um delay aí, geralmente, entre essa relação M2 e Bitcoin. Pode não acontecer, pelo fato de ter acontecido no passado, não significa que vai acontecer no futuro, mas é interessante, realmente, de fato, essa relação aqui é bem curiosa, certo? Bom, então, dito isso, voltando aqui para a conclusão. A crise de 1929 deu poder ao Estado, a crise de 2008 deu poder aos bancos e a próxima crise pode devolver o poder ao indivíduo. Olha só que final otimista aqui. Mas isso depende de quem entender antes e de quem estiver pronto quando a ponte cair. Hoje em dia a gente tem empresas, fundos de investimento, países na corrida do Bitcoin. E então a gente vai ver aí cenas dos próximos capítulos. O Bitcoin não é o problema, então é o bot salva-vidas. Muito interessante, quero saber o que vocês acharam nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, clicar no sininho e ficar à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, até amanhã ou hoje ainda no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.